Aprenda a lidar com pessoas difíceis. Em 1 João 4,21 diz assim: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acredita de verdade que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que, se você é cristão, vai dizer que sim. Só que enquanto isso não acontece, você terá que lidar com pessoas chatas, ruins, invejosas, pessoas que mentem, prometem e não cumprem. Até que Jesus volte para nos buscar, você vai ter que conviver com muita gente difícil. Não importa o tamanho do seu talento, não importa quantos dons você tenha, o que importa verdadeiramente é você saber lidar com pessoas para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas com dons e talentos, mas às vezes, pelo fato de não saber lidar com pessoas, acaba ferindo alguém que seria uma porta aberta daqui a algum tempo. A conclusão é que o mais importante para que você seja bem-sucedido, seja lá no seu ministério, na vida empresarial, na família, na vida sentimental, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, pois você precisa engolir muitas coisas. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca vai passar para o próximo nível da sua vida. Nós não devemos tentar combater quem faz mal para nós, numa tentativa de revide, pois o mal irá continuar sendo mal. Não somos nós que vamos mudar o mal. Quem pode mudar o mal é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para todos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é muito importante. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E o que nós fazemos? Tentamos mudar as pessoas querendo moldá-las do nosso jeito. E com isso ficamos desgastados emocionalmente, lutando com coisas que já perdemos antes de começar. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas. Isso é um exemplo de como promessas são bloqueadas se nós não aprendermos a lidar com as pessoas. Conquistar o céu depende de como você sabe lidar com pessoas. Ser um homem ou uma mulher de oração também depende disso. Até para você ser uma pessoa espiritual, você precisará lidar com pessoas. O sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 6, versículos 38 e 39, e diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí nós pensamos, então quer dizer que Jesus está dizendo que se alguém vier me bater, eu dou a outra face e eu vou ser o bobo da corte? Sim, meu irmão, minha irmã, exatamente isso. Pense comigo, o prejuízo do tapa já está dado. Não tem como reverter isto. Tudo que você fazer a partir disso para tentar revidar esse tapa é só prejuízo. Suas emoções estarão presas a essa pessoa que te feriu. Você vai para a justiça por conta deste tapa. Você vai brigar com diversas pessoas por conta deste tapa. Você vai dividir as pessoas perto de você.
pois algumas concordam e outras não com essa atitude. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? E ainda tem mais. O inimigo do meu inimigo acaba virando seu melhor amigo. Então, nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você, que se encontra íntegro por inteiro. Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas e você que está vivendo o seu propósito aqui na terra? Você que está cheio do dom e talento, que está com a família crescendo, vai parar tudo isso porque não quis dar a outra face? Olha o que diz o versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te processar querendo sua túnica, dê junto a capa. Não fique se questionando se isso parece fácil ou bobo demais. Por isso, meu irmão, minha irmã, resolva o problema. Você não irá ficar perdendo tempo gastando sua vida emocional. A pergunta que fica é: vale a pena entrar neste tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo emocionalmente? Não vale a pena perder o emocional, perder noites de sono. Entenda, você tem um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, ou na primeira pessoa que te afronta. Versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repare aqui que a estratégia de Jesus é a seguinte: faça tudo para não entrar em uma confusão. Se não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante que pode nos derrubar. Olha o que diz do versículo 42 a 45. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda a fórmula da felicidade encontra-se aqui. A Bíblia não é um manual de regras, mas sim de felicidade. Ou seja, se você seguir, vai dar certo. Somente quando fazemos isso, somos filhos do Pai. Para que sejamos filhos do Pai, devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. Saiba engolir sapos, como diz o ditado, ou, se for preciso, engula a lagoa inteira. A única coisa que separa você de sua grande vitória é o orgulho. Existe uma coisa que mata nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias de se levantarem, pecados serem perdoados. A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus e será perdoado. Não é isso? Então por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Se pegarmos tudo o que a Bíblia nos ensina, veremos que se matarmos o orgulho, ou seja, se tirarmos esse impedimento de sonhos, de projetos e realizações da nossa vida, começaremos a ir muito longe. Sabe por quê? Porque vamos matando cada problema no dia em que ele surge. As pessoas vão continuar errando, o invejoso vai continuar invejando. Entenda que quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode até ser coerente na sua discussão, mas quem está errado
não vai mudar pelo fato de você ter falado, pois quem convence não é você, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ela vai dar a você, na qual ela está com raiva? A cada vez que tentamos mudar os outros, criamos mais confusão. Você pode até revidar o tapa que lhe foi dado. Deus ainda te dá o direito de pedir perdão por isso e ser salvo. Mas você perderá essa amizade, perderá sua alegria, perderá sua paz. Não estamos falando de salvação, porque Deus perdoa o seu pecado se você pedir perdão. Nós estamos falando de perder tempo, perder paz, perder amor, perder alegria, perder amizades, porque você vai precisar de pessoas no decorrer da sua vida. Não adianta, pessoas vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagine aquele aleijado, Jesus dentro da casa dele em Cafarnaum, pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre. Aleijado não anda, e naquela época não existia cadeira de rodas. A casa estava lotada, e quem levou aquele aleijado para Jesus? 4 amigos. Imagine se aquele aleijado tivesse arrumado problema com os amigos no dia de receber o milagre, pois isso acontece muito conosco. Nós começamos a brigar com pessoas que daqui a semana seriam portas de bênção na sua vida. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Nós temos sempre que vigiar, porque tudo que está dando certo e que não estamos envolvidos, temos tendência de apontar o dedo. O ser humano tem uma extrema dificuldade em celebrar quem Deus está levantando se nós não estivermos participando. José nos ensina, nos proporciona uma aula do que Jesus nos ensinou milênios depois, em Gênesis 45. Essa mensagem é de quando José já era governador do Egito, já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele conseguiu reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E sabe o que isso nos ensina? Quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou no passado, continua lá embaixo do jeito que estava. Você cresceu, subiu e com isso eles não podem te reconhecer, pois você já se encontra em outro nível. E aqueles irmãos não reconheceram José. Pensaram eles que José era somente o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então armou todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. Olha o que diz em Gênesis 45, versículos de 1 a 8. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó
e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José está falando com homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Algo que é muito comum, meu irmão e minha irmã. Os de fora só decepcionam, mas quem trai verdadeiramente é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, pois você não tem nenhum vínculo emocional com ele. Vai ser uma decepçãozinha. Os íntimos que traem, os que estão do lado que traem, os da família que traem, os irmãos que traem. José não foi orgulhoso, José chorou, não conseguiu se conter. Muitas pessoas que fizeram mal para você hoje, meu irmão, minha irmã, estão contribuindo para o seu futuro e você nem sabe. Se José tivesse ficado todos esses anos ferido, falando mal dos seus irmãos, provavelmente nem chegaria no trono. Não deixe que nada te destrua por dentro. As pessoas vão falhar, seus irmãos vão falhar, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você. José abraçou seus irmãos sem falar nada, pois um abraço fala mais que qualquer palavra. Um abraço resume tudo o que deveria ser dito. Antes de começar a governar, José teve que resolver suas pendências com seus irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para que você passe para um nível de governo. Afinal de contas, se seus inimigos falam mal de você, você deve falar bem deles. Quando o seu inimigo falar mal de você, deixe que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, pois as únicas palavras que devem penetrar no seu coração são as palavras de Deus. Se você quer que realmente o seu dom e o seu talento sobressaia, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e matar o orgulho da sua vida. Deus tem algo incrível para você, porém para conquistar tudo isso, vai depender exclusivamente da sua postura. Está consumado. Está disponível. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja reveladora aos corações que a ouvem. Entendi, Senhor, durante a minha caminhada cristã, que é primordial aprendermos a lidar com todo tipo de pessoas. Também que somos incapazes de mudar qualquer pessoa para que se amolde do nosso jeito. Apenas o Espírito Santo revela a verdade e pode convencer corações. Que a partir de hoje, todas as pessoas que ouvirem essa mensagem tomem uma postura de mudança e vivam verdadeiramente os seus propósitos de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé para realizar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se você estiver passando por uma batalha, crendo no que Deus prometeu, mas ainda passando por ataques de dúvida e incredulidade, medite nesta passagem de Romanos 4, versículos 18 a 21.
Quando Deus nos diz algo ou nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer ou fazer aquilo vem com uma palavra de Deus. É ridículo pensar que Deus esperaria que fizéssemos algo sem nos dar a capacidade para crer que podemos fazer aquilo. Satanás sabe o quanto somos perigosos quando o nosso coração está cheio de fé. E assim ele nos ataca com a dúvida e a incredulidade. Embora tenhamos fé, Satanás tenta destruí-la com mentiras. Deixe-me me dar um exemplo com relação à época em que eu recebi o meu chamado para esse ministério. O mundo precisa mais de Deus. Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas. Mas em meio às piores circunstâncias, eu vivia numa paz que excede o entendimento humano. Meu coração estava ardendo, impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Com isso, eu comecei a escrever o meu testemunho e de repente senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Então a voz do Senhor veio dentro de mim dizendo: compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Eu lembro-me da época de ter falado com Deus que se uma vida apenas fosse transformada com a minha história, eu ficaria muito feliz. Porém, como o Senhor faz em nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas e hoje recebo centenas de testemunhos de transformação de vida. Através da minha história, outras histórias estão sendo transformadas. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão e minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados se eu não desse continuidade ao meu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus se você não levantar essa cabeça agora e caminhar. O destino de muitas pessoas dependem da sua postura hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da sua vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que a sua fé. A fé, meu irmão, minha irmã, é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Não havia nenhum motivo para que eu acreditasse que Deus realmente havia falado comigo naquela ocasião, ou que eu poderia, ou um dia faria o que achei que havia acabado de ouvir. Eu tinha muitos problemas interiores. Não me achava capaz em nada para que pudesse ministrar a palavra. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele olha o coração do homem e não a aparência exterior. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o coração da pessoa for reto, Deus pode modificar o exterior. Embora não houvesse nada na esfera natural que indicasse que eu devia acreditar quando o desejo de ter um ministério online surgiu em mim,
Estava cheio de fé, que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, Ele dá um desejo, Ele dá fé e a capacidade de executar o trabalho. Mas também quero lhe dizer que durante o período de deserto, de treinamento e de espera, o diabo me atacava regularmente com dúvida e incredulidade. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como pequenas sementes. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no seu ventre quando fica grávida, nós ficamos grávidos, entre aspas, por assim dizer, das coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha duro e tenta fazer com que abortemos os nossos sonhos. Uma das ferramentas que ele usa é a dúvida e a outra a incredulidade. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, e você tiver uma atitude positiva e começar a crer consistentemente que realmente pode fazer aquilo, você causará um dano considerável ao reino dele. Eu o encorajo a ter certeza em fé de que Deus completará o que ele prometeu a você pela sua palavra. Coloque as promessas dele na sua mente. Pense nelas, fale delas e deixe a sua fé aumentar. A fé, meu irmão e minha irmã, é como um músculo. Quanto mais você a usar, mais forte ela ficará. Tudo é possível ao que crê, e o Senhor sempre realizará os sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tenha fé para realizar, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma fé que sai da sua boca. Não bastam palavras de fé, mas sim atitudes de fé. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos convicção em nossa alma que, independente do propósito que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou também a fé para realizar, de acordo com a sua vontade. Muitos de nós temos sonhos e visões e sabemos que isso foi colocado por Ti em nosso coração. Não abortaremos nossos sonhos, Senhor. O inimigo de nossa alma vem com mentiras a nosso respeito, mas não vamos desistir. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e permaneceremos firmes e fortes na sua graça, esperando o cumprimento das promessas que virão, e nos apropriamos das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Complete a obra. No livro de João, capítulo 4, versículo 34, diz: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Creio que o Senhor quer que terminemos qualquer coisa que Ele nos chama para fazer, mesmo quando isso requer paciência, perseverança e trabalho árduo. Deus quer que criemos raízes e aprendamos a perseverar até que o fruto da sua promessa seja manifesto. Deseje permanecer pacientemente até ver o plano de Deus se cumprir em sua vida. Se Deus lhe der uma visão de algo que Ele quer que você realize, mantenha-se fazendo o que Ele lhe mostrou, mesmo quando a empolgação para o trabalho se acabar e os arrepios se forem. Se você não teve nenhuma visão, peça a Deus que lhe mostre algo que
que você precisa fazer. Então, permaneça fazendo esse trabalho até que seja finalizado. Para isso, você precisa que ser diligente. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 diz: Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ainda em Provérbios 22, 29 diz: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Isso tudo quer dizer que um homem diligente vive pelo princípio do apenas faça-o. Ele é daqueles que faz, e então faz um pouco mais, até que aquilo que pretendeu realizar seja concluído. Nunca desista de nada que Deus lhe disse para crer. Nunca desista de fazer aquilo que Ele claramente lhe mostrou para fazer. Sua diligência será recompensada com as bênçãos de Deus. Ore comigo assim: me coloco na sua santa presença, Senhor. Meu Pai amado, existem sonhos que foram plantados em meu coração por Ti. Confesso que me empolguei com todos esses projetos que fazem parte do Seu plano para a minha vida. No caminho, confesso que desanimei e não estou dando continuidade com a mesma empolgação do início. Mas, Senhor, eu peço a Ti hoje que renove as minhas forças, que a diligência seja a minha condutora para que eu conclua todos os projetos vindos de Ti. Sei que todos eles me levarão ao plano perfeito de Deus para a minha vida. Eu creio, Senhor, e não vou desistir. Continuarei fazendo tudo aquilo que o Senhor me mostrou claramente para fazer. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Encha-se de Deus e dê frutos. No livro de Salmos 71:8 diz: Minha boca se encherá do teu louvor e da tua honra durante todo o dia. Encher-se de Deus deve ser o nosso foco. Considere o que está escrito em Efésios 3,19, que diz: Que vocês possam ser um corpo totalmente cheio e transbordantes do próprio Deus. Imagine como será o seu dia se o seu corpo estiver totalmente cheio de Deus. Você será um vaso carregando a presença de Deus onde quer que vá. Isso afetará seus pensamentos, suas emoções e atitudes. Estar cheio da divina presença de Deus transformará o que você diz, transformará o seu lazer, bem como as companhias que você escolher. Quando nascemos de novo, Jesus vem viver em nós como uma semente. Cuidar dessa semente, da nova vida, regando-a com a palavra, alimentando-a, arrancando toda a erva daninha do pecado em nossa vida, faz a semente da presença dele se tornar cada vez maior, até preencher todo o nosso ser. Quando você encher-se de Deus, os frutos serão produzidos naturalmente. Em João 15,16 diz: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. A Bíblia diz que somos abençoados se nossa confiança está no Senhor. Seremos como árvores plantadas junto às águas que continuam a dar frutos, segundo Jeremias 17, 7 e 8. Admito que algumas vezes no final do dia podemos sentir que nosso fruto foi arrancado, mas Deus nos restaurará se permanecermos nele, se colocarmos nossa confiança em Deus e encher-nos da sua santa presença. Daremos todos os tipos de fruto e teremos novos frutos para compartilhar com outros toda manhã. Ore comigo assim:
Senhor, tenho buscado a Ti com todas as minhas forças. Quero ser uma pessoa repleto da Sua presença, cheio de compaixão e misericórdia. Enche-me do Teu Espírito, Pai, para que eu seja usado por Ti, levando o Seu amor a todos que cruzarem o meu caminho. Minha confiança é depositada em Ti todos os dias. Me use, Senhor, de acordo com a Sua santa vontade, para que frutos sejam gerados através da minha vida, para honrar e glorificar o Seu santo nome somente. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja exaltado somente. O livro de Isaías, capítulo 2, versículo 11 diz: Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Nenhum de nós está onde deveria estar, mas graças a Deus não estamos mais onde costumávamos estar. Não olhe para aquilo que você é nesse momento. Olhe para a pessoa em que você está se tornando. Sempre estaremos no processo de nos tornar como Cristo. Em 2 Coríntios 3,18 diz: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A glória que o Espírito dá ao cristão é mais excelente e durável do que a glória que o próprio Moisés experimentou. Ao observarmos atentamente a natureza de Deus, com nossa mente sem qualquer véu, podemos nos tornar mais parecidos com Ele. Nas Boas Novas, vemos a verdade a respeito de Cristo, e esta nos transforma moralmente à medida que a compreendermos e a aplicarmos à nossa vida. Aprendendo sobre a vida de Cristo, podemos entender a Deus e perceber como Ele é maravilhoso. À medida que o nosso conhecimento se aprofunda, o Espírito Santo nos ajuda a mudar. Tornar-se como Cristo é uma experiência progressiva. Quanto mais de perto seguirmos a Cristo, mais parecidos com Ele nos tornaremos. Precisamos ser quebrantados para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O quebrantamento dói, mas o oposto é muito pior. Em Provérbios 18:12 diz: A soberba vem antes da queda, mas a humildade precede a honra. Ore para ser flexível, moldável e dócil, para que você possa ser mais parecido com Cristo em tudo o que fizer. Ore para ser quebrantado a fim de que só o Senhor possa ser exaltado em sua vida. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua santa presença neste momento, pedindo a Ti que eu me torne uma pessoa flexível, moldável e dócil, e cada vez mais parecido com Jesus. Ele é a minha referência de santidade. Eu quero ser como Ele. Quero pensar como Ele, quero agir como Ele. Desejo isso, Senhor, para que apenas o Seu nome seja exaltado em minha vida. Nada para mim, tudo para Ti. Tudo para glorificar o Seu santo nome. Quero ser quebrantado, Pai, mesmo que doa, pois sei que somente assim conseguirei me tornar mais parecido com Cristo Jesus. Assim eu lhe peço humildemente, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.